Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre questões na justiça relacionada à ilegalidade da cobrança da soja intacta RR2 pela justiça em primeira instância. Também vamos aproveitar e abordar as questões voltadas a essa safra que começa no Rio Grande do Sul, depois desses precalços, por dizer assim, com relação ao clima, principalmente nesse mês de maio. Para tanto, nós vamos até Tapera, no Rio Grande do Sul, conversar com o Irineu Hort, que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço imensamente a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, presidente. Satisfação é toda minha poder falar com os amigos através desse canal que é tão importante para a agricultura gaúcha e brasileira. Bom, começamos pela decisão da Justiça em primeira instância. A questão da cobrança de royalties da RR2 está intacta, né? Um processo que já vem desde 2015, enfim. Em primeira instância, ela foi considerada, essa cobrança desses royalties, ilegal. Será que vai permanecer dessa forma? Há um alento, nesse caso, para os produtores que tiveram a obrigatoriedade do recolhimento desses royalties durante esse período, 7,5% durante esse período, presidente? Olha, na verdade, esse processo, quando ele entrou, a ProSoja, junto com o Sindicato Rural de Giruá, entrou via sindicato, mas a ProSoja deu praticamente toda a cobertura através dos seus diretores, dos seus integrantes da diretoria. E esse assunto tramitou por muito tempo e demorou até nós acharmos o nosso jurídico, junto com a diretoria, acharmos um veio, digamos assim, que desse guarida, desse cobertura a esse processo. Na verdade, através dos trabalhos que também o gabinete do senador Heinz, onde eu estava presente na época, lá em Brasília, nós fomos buscar documentação junto aos órgãos públicos oficiais para ver se tinha licença para ser utilizada uma fita que se usa nas máquinas e nos equipamentos que fazem a análise da soja para detectar se ela é intacta ou não. E essas fichas não têm registro em nenhum órgão, Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim, em nenhum órgão federal. E este foi o fator determinante para que a Justiça, em primeiro grau, desse ganho de causa desta parte para o agricultor, eliminando a possibilidade da cobrança de 7,5% na moega para quem não tinha royalties pago junto no momento da compra da semente. Em outras palavras, inibiu a utilização de semente própria. Quem tinha semente própria intacta 2, quando levava para cerealista, automaticamente após após o exame que o produto era transgênico, pagava ou era descontado 2,5% do volume total entregue. Essa decisão, como ela é de primeiro grau e como implica em questão judicial, pela maneira com que esse trabalho foi feito, nós acreditamos que, mesmo em instâncias superiores, é muito difícil a reversão. Então, a expectativa nossa, especialmente do nosso jurídico, que é o doutor João Albino Medeiros, que é de Santo Ângelo, mas é o advogado da ação e é também o advogado da ProSoja. Segundo a análise dele e pelo resultado, a reversão deste quadro é muito difícil. E cabe recurso? Cabe. Mas é uma vitória fundamental, uma vitória importante. Em outras ações de outras entidades, se questionava basicamente o tempo de validade da patente, que seria 20 anos, que já estaria vencido. Mas essa questão agora, por ter sido feita análise com equipamento que não tem registro nos órgãos oficiais, é um caso grave, né, e que nós esperamos que o produtor, na verdade, seja verdadeiramente o beneficiado e que ele possa novamente, para a quantidade de semente que ele quiser guardar, semente própria, reutilizar, sem o pagamento dos royalties na moeda como era até agora.
Bom, de alguma forma foi contestada a legalidade daquele teste da fitinha, né? E até mesmo aqueles produtores que assinaram um termo, né, de acordo aí de licenciamento com a tecnologia, com a empresa detentora dessa tecnologia. Tudo isso foi contestado, derrubado. Agora, ainda é primeira instância, mas como o senhor mesmo disse, há a possibilidade de que seja mantida essa decisão em instâncias superiores, né? O produtor que recolheu essa taxa, ele pode agora, de alguma forma, reverter essa situação e ter de volta aquilo que ele pagou? Essa expectativa também, presidente? Existe essa expectativa. O doutor João Albino, numa entrevista que nós damos em conjunto agora pela manhã, já comentou isto, né, que é possível que o pessoal já vá guardando documentação. Evidentemente tem que ter o comprovante da entrega, o comprovante que o desconto foi realizado, para se entrar com a ação. Ainda não se tem exatamente a definição de qual o melhor critério para se entrar com esses processos de reversão. É possível? Mas o bom ainda é guardar mais alguns dias até que tenha mais claro isso. Embora essa decisão já tenha quase 30 dias desde que ela saiu, mas a gente tem que fazer as análises de tudo que é possível fazer e de tudo que não é, especialmente na parte jurídica, a parte técnica, que é quem entende da área, que são os advogados, que não é meu caso, não é? E que deverão fazer com que a coisa realmente dê o resultado favorável que o produtor precisa. Bom, de alguma forma, os produtores que tiveram o desconto, né, pagaram essa taxa de 7,5% de recolhimento, já devem recolher ou reunir toda a documentação aí para o aspecto jurídico, né, para eventualmente entrar judicialmente e solicitar esse reembolso. Agora, presidente, dá para ter uma ideia de quanto foi esse valor recolhido durante esse período nessa cobrança? O senhor tem uma cifra estimada de quanto há possibilidade de retornar para os bolsos aí, logicamente, para renda, não digo renda, mas para devolução para esses produtores que tiveram o recolhimento dessas taxas que são consideradas ilegais agora, né? Os royalties da RR2 Sim. intacta? Nesse momento não se tem essa previsão de quanto é, não é? Até porque tem muita gente que pagou royalties na hora da compra da semente e para poder reaver isso aí não tem uma definição ainda. O que vai ficar mais fácil de reaver é aquele que teve o desconto efetivo na moeda. E essa decisão ela vale para todo produtor de soja do país, vale para o Brasil inteiro, não é? Então, eu não sei em outras regiões do país se muita gente teve esse desconto na moeda. Aqui no Sul, teve muito pequeno produtor que quis utilizar a semente própria, né, e plantou, e na hora da entrega que teve problema. Então, esse percentual que efetivamente afeta, não se tem um levantamento propriamente dito, mas o importante é que daqui para frente, especialmente daqui para frente, para quem quer guardar semente, ou pelo menos parte da semente da lavoura que vai plantar, ele não vai precisar estar pagando royalties e utiliza a semente por mais uma safra, ou por mais duas, dependendo da situação. Então, na verdade, é um ganho que não dá para mensurar, não dá para medir, justamente porque cada situação, cada agricultor é uma situação. Bom, de alguma forma, essa semente ou esse produtor que salvar essas sementes, ele não vai estar salvando uma semente pirata, né, como alegava a indústria, né, a detentora dessa tecnologia, né, presidente? Isso é muito Sem importante também. dúvida, para a empresa fornecedora do registro, ela considerava a semente pirata. Na verdade, se você analisar a lavoura, o agricultor que planta soja e vende para uma empresa que faz semente, o grão é o mesmo. Acrescenta, logicamente, a tecnologia, lá os insumos na semente antes de vender, né? Mas ele pode fazer esse tratamento em casa, pode até plantar sem, se for o caso, só que hoje em dia, pela tecnologia avançada que nós temos, plantar sem nenhuma aplicação de produto na semente propriamente dita é complicado em função de vários fatores técnicos, né? Mas antigamente se fazia o tratamento de semente em casa para a semente própria. Então, como a semente ela é extremamente cara comparado com o preço da soja normal de mercado, muita gente fazia e faz parte da sua lavoura, parte da semente com semente guardada, semente em casa.
Lógico que não é todos, mas é um grande percentual e principalmente os agricultores mais menores, com áreas menores de plantio. Bom, o senhor citou algo que é importantíssimo para todos que nos acompanham, não só os produtores aí do Rio Grande do Sul, mas Brasil afora, de que essa decisão vale para o país todo, mesmo que seja em primeira instância, né? Não é uma jurisprudência ainda, mas já tem validade para o país todo, é isso, presidente? Exatamente porque foi uma ação coletiva e ela praticamente afeta a todos os produtores do Brasil. Diferentemente de ações, por exemplo, lá no Mato Grosso, a ProSoja Mato Grosso entrou com uma ação, mas o foco era outro, e aí apenas abrangia os produtores do Mato Grosso e depois se adicionou mais algum outro estado que eu não lembro exatamente qual, né? Mas essa ação nossa do Sindicato Rural de Giruá, apoiado pela ProSoja RS, Rio Grande do Sul, ela tem abrangência nacional. Bom, tomara que realmente seja mantida nas outras instâncias da justiça. Agora, presidente, vamos aproveitar e falar um pouquinho já da sua presença conosco aqui, a quem eu agradeço mais uma vez, né, a disponibilidade pelo tempo. Nós temos aí o Rio Grande do Sul enfrentando uma safra, né, um ano que foi marcado pela tragédia, infelizmente, né, do mês de maio, problemas sucessivos em relação ao clima, primeiro seca, depois, né, o excesso de umidade, mas agora, ao que tudo indica, a safra começou, né, foi liberada a partir do 1º de outubro, mas ainda tem o trigo ainda sendo colhido e ainda fase de maturação em algumas regiões. Gostaria que o senhor falasse a respeito de como é que está a expectativa do agricultor aí no Rio Grande do Sul, primeiro com trigo e, lógico, com essa safra de soja que vem por aí. Olha, na verdade, o vazio sanitário terminou dia 1º de outubro. Algumas lavouras já foram plantadas, logicamente que não tinham trigo, aveia ou qualquer outro produto do inverno, mas essas áreas é um percentual pequeno, até porque tem as áreas de milho que já estão plantadas também ocupam um bom espaço. O grosso do plantio, o forte do plantio, efetivamente, em todo o estado, vai ser logo após a colheita do trigo. Em algumas regiões do estado já se colheu alguma coisa, especialmente mais na região das Missões já se colheu, mas aí você pegando o Planalto Médio, Alto Uruguai, as colheitas estão iniciando em uma ou outra lavoura. A maioria do trigo ainda vai levar 8, 10, 15 dias para estar pronto para colher. Na região, por exemplo, lá de Lagoa Vermelha, Vacaria, lá leva mais, é capaz de levar 30 dias ainda para colher o trigo, né? E o soja vem em seguida. Então, mas o forte do plantio vai ser no decorrer do mês de novembro, como sempre foi, como historicamente foi. Falando especificamente do trigo, a lavoura do trigo, de um modo geral, está bem, está bonita. Mas existem algumas regiões, principalmente onde o pessoal plantou mais cedo, as chuvas que aconteceram agora nos últimos dias fez com que o trigo que estava pronto para colher, não foi colhido, começasse a brotar na espiga. É um percentual pequeno da área do estado, mas tem áreas que o prejuízo na colheita ele já é bem estimado. Mas, de um modo geral, o problema maior do trigo é a qualidade, não o pH, mas a qualidade em si, e os moinhos estão com dificuldade de adquiri-lo. Então, tem muita cerealista e também cooperativa está recebendo o trigo do produtor, está armazenando e não está conseguindo vender justamente por essa qualificação. Embora o pH seja alto, seja acima dos 78, que é o básico, não é? Mas aí tem outros fatores determinantes que, em função da melhora dos trigos importados e também dos trigos plantados em anos anteriores, ele não chega nessa qualidade. Mas isso é um assunto que pode e deve ser resolvido dentro dos próximos dias. O importante é que se colha bem, se colha bastante, para ter o produto na mão. Tendo o produto na mão, depois a situação muda um pouco, né? O ruim é quando você não colhe por vários fatores, especialmente climáticos ou até de tecnologia utilizado. Mas até aqui, neste momento, a situação no campo, na lavoura, para o trigo está boa.
Bom, agora mês de novembro, a gente está praticamente no finalzinho de outubro, tem uma semana ainda para só virar a folhinha no calendário, mas o mês de novembro está aí a grande expectativa climática com relação à regularização. É lógico que tem ainda a expectativa, previsão, né, que ainda os modelos não estão batendo muito, né? Alguns alertam para excesso de chuvas, outros dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente chama de chuva plantadeira, né, para o mês de novembro. A expectativa é muito grande para esse mês, as chuvas devem chegar e dar um alívio para o produtor aí no É, estado, presidente? o mês de novembro, historicamente, especialmente no Rio Grande do Sul, mas de resto, praticamente em todas as regiões do país, com exceção do Mato Grosso, que é um pouco mais cedo, mas é o mês de maior intensidade do plantio, sempre foi. E pode extrapolar novembro, início de dezembro também ainda é importante, não é? Mas é o mês que você não vai achar agricultor em casa. O tempo permitindo, e a gente tem expectativa que faça sol e que chova o necessário. Só o sol prejudica e só a chuva também. Então tem que ter os dias de chuva, que são importantes, tem que ter os dias de sol, justamente para poder desenvolver todas as atividades no campo. Mas no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, as propriedades não são tão grandes quanto é no Centro-Oeste e o pessoal está bem equipado de máquinas, de equipamentos. Então, normalmente, não terá problemas maiores, talvez com exceção de algumas micro-regiões onde existem áreas maiores. Mas é fácil de solucionar, até porque muitas vezes a área sendo maior, atrasando alguma coisa, às vezes o vizinho ajuda ou as máquinas trabalham mais horas por dia e se soluciona também. Esta não é uma grande preocupação, pelo contrário, é estimativa de se ter uma esperança, uma expectativa de poder plantar na hora certa e ter o resultado concreto. Então, o mês de novembro é o mês fundamental, é o mês mais importante da safra toda, porque se você faz um plantio bem feito, com toda a tecnologia, a colheita boa vem automaticamente. Agora, se você fizer uma lavoura mal preparada, com pouca tecnologia e tal, a expectativa de colheita fraca é iminente. Tá? Então, por isso que ele em termos de lavoura agrícola, é o mês mais importante. O mês de novembro é o mês de lançar a semente e a tecnologia no solo. E é o mês de expectativa, sem dúvida nenhuma, do produtor, né, com os bons resultados. Nós teremos uma safra com custo um pouco mais elevado. Como é que está a avaliação nesse momento? Não só, é lógico, que é um reflexo, um termômetro do Rio Grande do Sul para o país todo. Um custo um pouco mais elevado, tecnologia, implementos. Como é que está essa avaliação, presidente? Olha, eu tenho falado em várias oportunidades, a Conab especialmente e também a Secretaria de Agricultura do Estado tem anunciado super safra para o próximo período no Rio Grande do Sul. Anuncia aumento de área e aumento de produtividade. Isso é expectativa. Nós estamos muito cedo para você chegar e jogar isso no ar e achar que vai acontecer. Tomara que aconteça. Nós torcemos que aconteça. Mas no dia a dia, e nós estamos em vários grupos em contato com milhares de agricultores, e tem muita gente, especialmente na metade sul do estado, que em função da demora, das definições do governo federal em solucionar ou exigir que os bancos solucionem o problema do endividamento dos agricultores e logo em seguida o financiamento para a nova safra, como isso tem demorado, tem vários agricultores que não vão conseguir plantar. Ou as áreas vão ser plantadas por outros, por terceiros, ou vão ficar áreas sem o plantio. Além disso, o excesso de chuva no passado lixiviou, lavou, digamos assim, em termos práticos, lavou a gordura da terra em muitos locais. E não deu tempo e nem muita gente não tinha dinheiro para fazer a recuperação do solo, com a aplicação dos insumos necessários para você ter uma área em condições de uma grande produtividade. Muita gente conseguiu, evidentemente, mas tem muita área, especialmente nesta região, onde se perdeu em torno de 2 milhões e 500 a 2 milhões e 800 mil toneladas de soja na safra passada,
pessoal não conseguiu colher ou colheu tarde com soja já danificada. Esse pessoal, com o preço baixo que tinha até há pouco tempo atrás, ou até ainda tem hoje, não conseguiu sanar suas dívidas e vai ter problema de plantio. Então, eu ponho em dúvidas esses números que a Conab e a Secretaria da Agricultura do Estado, através da Emater, têm anunciado área maior e super safra. A gente torce para que isso aconteça. A área maior é difícil. A super safra, aí o clima tem que ajudar muito bem e aquelas áreas que não conseguiram ser recuperadas, que foram lixiviadas, que a água levou e tal, possam produzir acima daquela expectativa normal que sempre se tinha. Mas tem muita área, especialmente na beira dos riachos e dos rios e também nas coxilhas, que a terra boa foi embora. Tem lugares na beira de rio que não vai ter condições de você colocar máquina sem emparelhar, sem ajeitar novamente o solo. Houve erosão de toda forma. Né? Então, esses aspectos é um percentual alto, não é tão alto assim o percentual de áreas nessa situação, mas seguramente vai refletir para podermos ter esta grande safra que está sendo alarmada por aí e que, na verdade, no fundo, prejudica o agricultor, porque o interesse comercial nessa história, olha, vai ter uma super safra, vamos reduzir o preço, quando isso não é verdade. Afeta o produtor em função das notícias que estão sendo otimistas acima da expectativa. E parece que nesses números não foram considerados os problemas relacionados a essa tragédia do mês de maio, né? Lixiviamento, né? Solo que foi levado, anos para poder fazer a recuperação. Muitos produtores batem a porta dos bancos, mas não estão conseguindo sequer o acesso, porque muitos já têm um endividamento muito grande. Essa questão não foi resolvida, né, presidente? Está longe do que é o ideal, né? Muitos produtores até pensam em entrar na justiça porque não estão aguentando mais, né? Contratar um engenheiro agrônomo para poder fazer o dimensionamento da área perdida, dos prejuízos e recorrer à justiça. Será que esse vai ser o único caminho, né, para solucionar, para tentar amenizar essa situação no Rio Grande do Sul? Olha, a justiça no Brasil ela não funciona. Demora demais para resolver esse tipo de questão. Né? Fica, às vezes, anos e anos rolando. Né? Se puder acertar sem a justiça, sempre é melhor. Mas, infelizmente, nós estamos já há 150, 160 dias, não lembro, desse problema climático e, infelizmente, as soluções apresentadas pelo governo foram muito pífias, né? Num primeiro momento deram prazo de 4 anos para pagar das dívidas antigas, porque não é só o problema da chuva. Nós tivemos as 3 secas anteriores, então o pessoal já vinha com problema. E aí, acesso a crédito novo, renegociar a dívida é uma coisa, mas aí com o nome sujo, digamos assim, na praça, sem crédito, ou o banco para dar dinheiro tem que exige uma garantia 130%, 150% do valor que ele está tomando de empréstimo. É muito complicado. Então, muitas áreas arrendadas, especialmente na metade sul, onde o pessoal tem extremas dificuldades. Nesses grupos aí que eu estou do SOS Agro RS, eu tenho lido constantemente, diariamente, pessoas e mais pessoas, olha, hoje eu estou abandonando, eu tinha 500 sacos de semente reservado, desisti, o outro não estou conseguindo crédito, não estou conseguindo plantar. Então, se ouve toda hora esse tipo de relato. Quantos vão na internet anunciar isso, eu não sei, né? Se esse percentual é muito representativo ou não. De toda forma, nós vamos descobrir isso logo ali na frente. Mas que vai ficar muita área sem plantar, vai, ou plantado com pouca tecnologia, em função desta demora. Agora, anteontem, através da insistência, especialmente do senador Luiz Carlos Reis, um assunto que eu já tinha iniciado lá quando eu estava em Brasília, com o apoio também do senador Mourão, do senador Paim, nós começamos a tratar com a área técnica do governo, prometeram medidas provisórias imediatas para resolver, e esse assunto foi rolando sem solução. Agora, então, foi encaminhada uma audiência com o ministro Haddad, e ele parece que dizia que não sabia exatamente certo o que estava sendo feito, o que estava acontecendo. Então, certamente,
as pessoas de confiança que ele tinha colocado para negociar ou não informavam a situação ou ele não queria saber. Mas agora, ontem foi liberado algum recurso, em torno de 5 bilhões, para se juntar ao que já tinha sido liberado e que vai minimizar um pouco, mas não vai resolver o problema de todo mundo, porque muitos vão justamente trancar no momento da garantia de bens que têm que serem oferecidos para o novo empréstimo. Né? Então, o nome sujo na praça, praticamente, você não consegue crédito nem nos bancos e também nem na iniciativa privada, nas cerealistas e tal. Então, a situação para esse povo, ela é realmente bem complexa. E não só isso, né? Foi usada a bandeira, né, de uma propaganda política, né, por dizer assim, né, salvo engano, em períodos em que a população, não só a população no campo, né, o trabalhador, o agricultor, né, aquele que produz alimentos, mas a população urbana também estava carente de informações, né? Foi usada essa bandeira, né, para poder tirar proveito político. Tomara que esse recurso anunciado agora não seja exatamente no mesmo, com a mesma intenção, né, lidada aí às É, prefeituras, né, que estão praticamente às vésperas do segundo turno em algumas regiões, né, presidente? as narrativas que foram feitas por parte do governo realmente foram muito grandes. E aí a impressão, mesmo quando eu ainda estava em Brasília, quando eu ainda estava assumindo o Senado, a impressão dos senadores e da população com quem eu conversava lá já tinham a impressão de que o problema no Rio Grande do Sul estava resolvido. A mídia, a grande mídia nacional já tinha outras prioridades para informar. E aí se passava a imagem que tudo estava resolvido e ficou na narrativa. E a quem está aqui na ponta não tinha solução. O tempo foi passando, o período de plantio já iniciou. Quem planta arroz, o arroz está indo já para metade, para frente do ciclo de plantio, né? E esse pessoal todo sem uma solução prática, como já aconteceu em anos anteriores, onde o governo tem sido mais ágil, porque a função do agricultor, de um modo geral, é produzir alimentos para o Brasil e para o mundo, mas tem que ser dado condições. E todos nós sabemos da importância do setor primário, que representa mais de 1/3 do PIB brasileiro e sustenta as bocas das pessoas da cidade, especialmente. Então, quem mora nas cidades, especialmente nas grandes cidades, já está com aquela impressão, olha, o governo encheu o Rio Grande de dinheiro, encheu o produtor gaúcho de dinheiro e ele continua reclamando, quando, na verdade, o dinheiro que veio foi muito pouco e outra coisa, não é dinheiro do governo. O governo só subsidiou a diferença de juro, né? O dinheiro é das instituições financeiras, é dos bancos, e também recursos que o BNDES repassou para as instituições financeiras. Então, o governo faz muita onda, e isso não é de hoje, isso é de sempre, que o governo deu tanto dinheiro. Não é dinheiro do governo, é dinheiro dos bancos emprestado, o agricultor tem que devolver e pagar juro. Né? Então, isso as pessoas da cidade, muitas delas não entendem. Acham que é dinheiro que o governo está repassando gratuitamente, quando, na verdade, tudo é empréstimo, né? E o banco tem que ter autorização e os recursos são dos depósitos à vista da população de um modo geral, é um percentual dos depósitos à vista que estão nos bancos que são aplicados justamente para a produção de alimento no mundo. Isso é histórico, né? Só que, infelizmente, a autorização pública não saiu. E com isso é que o produtor, ou por causa disso, é que o produtor ficou nessa situação delicada. Infelizmente, e as narrativas continuaram durante esse período, inclusive interferindo no mercado que tem um equilíbrio, que era o mercado do arroz, o preço disparou nas grandes cidades, agora encontrou equilíbrio, né? Parou, né, a importação, né, que é anunciada, os preços no primeiro momento dispararam e agora o mercado encontrou equilíbrio, né? O mercado busca equilíbrio sempre, né? Não tendo interferência, tendo o apoio, não interferência direta, tudo se ajusta, presidente. Olha, eu tenho cabelo branco aqui, então já sou curtido nessa história toda. Então, historicamente, o governo mantém o estoque regulador. Mas quando tem produto o suficiente, quem tem que comprar, quem tem que importar produto, não só o arroz, qualquer outro, é o mercado.
é oferta e procura de mercado. Este último ano mesmo agora, o Brasil importou soja e é o maior exportador de soja mundial. Por quê? Porque são negócios. Mas quem faz a importação não é o governo, é a iniciativa privada, é o empresariado. E nessa história do arroz, o governo queria ele importar. Usando 7 bilhões e pouco naquela época, né, eu estava assumindo como senador e fui uma das pessoas, um dos senadores na época que mais reclamou, né, porque não precisava fazer importação pelo governo, que aquele recurso poderia ter sido usado na época para comprar arroz do Rio Grande, se fosse o caso, e se não fosse o caso, que usasse para atender os agricultores endividados para prorrogar dívida, mas não para comprar arroz, né? Então é uma situação que o governo ultimamente está muito preocupado em cobrar impostos, cobrar taxas e assim por diante. Assim como foi a história do arroz, foi a história do PIS e COFINS, que o governo de dia para noite emitiu uma medida provisória querendo cobrar valores absurdos sobre comercializações não só de produtos agrícolas, como o comércio de um modo geral, o que iria afetar em torno de 30 bilhões de reais que seriam arrecadados numa canetada do governo. Então, naquela ocasião, a gente se revoltou no Congresso, saiu várias grandes reuniões e o governo voltou atrás. Então, infelizmente, o nosso governo ele tem se preocupado em arrecadar, arrecadar, e se esquece que tem que controlar o gasto. E esse gasto não é controlado, ele está solto. Cada um gasta o quanto quiser, o quanto achar que pode gastar. É como se fosse uma coisa que não terminava nunca, né? Então, qualquer administração, seja pública, seja privada, que você gastar mais do que arrecada, você vai chegar ao ponto que não vai conseguir tocar o barco para frente. E, infelizmente, o Brasil está chegando nessa situação. Infelizmente, né? O tripé, né, que sustenta a economia, né, o agronegócio, a agricultura, a pecuária, tudo que vem do agro, vem do campo, está sustentando a economia, não está sendo dada a devida atenção para esse segmento. E ainda fala-se em cobrança de mais impostos, né, até mesmo taxar grandes fortunas, né? O que seria essa taxação, né? De quem seria essa cobrança ou de quem seria o alvo dessa cobrança toda, né, presidente? O governo tem emitido taxa para cima de tudo, até o DPVAT, que é uma história comprida, né, que no governo passado foi extinto, quase extinto, agora voltou. Os decretos presidenciais, o 11995, que permite ao governo desapropriar áreas e até expropriar, se for o caso, para a reforma agrária, e agora, mais recentemente, o decreto 12.186 e 12.187, que prevê a retirada, digamos assim, de um grupo grande de famílias em áreas que estão produzidas e as pessoas já têm documentação há muitos anos para fazer assentamento de quilombola, coisa parecida, né? Então, é um governo que não está preocupado com a produção, está preocupado em fazer manobras, cobrar taxas, cobrar impostos cada vez mais, né? E aí, como eu disse anteriormente, esquece de fazer lição de casa, que é a economia. Você tem que economizar na tua casa. Se tu ganha o salário mínimo, tu tem que gastar com o salário mínimo e viver com ele, ou dar um outro jeito, ter uma renda extra. E o governo só pensa na renda extra, mas não pensa em poupar, em economizar. E aí a conta não fecha nunca, né? A dona de casa sai bem exatamente essa conta, né? Gasta aquilo apenas daquilo que arrecada, daquilo que tem no bolso, né? Mas é uma outra situação. Finalizando, presidente, insegurança jurídica, né? Não só essa questão toda da desapropriação de terras, enfim, nós temos aí muitas propriedades sendo invadidas, sobretudo no sul do país. Um outro sério problema também, não? No Paraná está acontecendo muito, na região de Guaíra, inclusive a informação que a gente tem que não são nem pessoas brasileiras, são de outro país, do Paraguai, né? E também não é só ali, na Bahia já aconteceram também invasões, de resto está se anunciando toda hora novas invasões. Então o direito de propriedade, a insegurança jurídica é cada vez maior. E isso também assusta muitos investidores, não só no campo agrícola, como também em demais atividades.
a gente sempre fica com o pé atrás. Será que vai acontecer? Será que não vão me tomar tudo de novo? Até o dinheiro aplicado em banco, as pessoas ficam com medo, que volta e meia se fala em retirar, tomar do brasileiro o dinheiro que eventualmente tem aplicado. Se vai acontecer ou não, não se sabe, mas a insegurança jurídica deixa as pessoas aflitas por causa dessa situação. Até mesmo grandes bancos aí passando para iniciativa privada, para grandes grupos, né, que eventualmente tiveram uma atuação, né, no mercado, na pecuária, né, uma atuação agora internacional, não falando do JBS mesmo, né, que tem aí a É, intenção de compra do Banco Bradesco, 150 bilhões de reais, com subsídios provavelmente do BNDES, será? mas aí deve ter alguma treta aí no meio. Eu tenho visto essa história que a JBS quer adquirir por 152 bilhões de reais o Bradesco. Já se fala que o Bradesco vai mudar o foco de atendimento aos seus clientes, mas isso, por enquanto, acho que é narrativa. Eu espero que seja. O que vai acontecer, não sei, né? Embora o Bradesco tenha uma boa fatia do mercado bancário do país, é um banco importante, né? Também não se sabe o que a JBS vai fazer, mas na verdade está concentrando as coisas na mão de poucas pessoas, né? E isso tem o lado ruim dessa história. Tá certo. Presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, senador suplente, né, de Luiz Carlos Reis, conosco aqui. Eu quero agradecer imensamente a participação, estendemos um pouquinho o tempo, mas talvez precisássemos mais ainda para poder abordar toda essa questão relacionada à produção, os entraves, as alternativas. Infelizmente, as soluções ainda estão um pouco distantes, né, daquilo que seria o ideal. Agradeço imensamente a participação do senhor conosco aqui no Tempo e Dinheiro, presidente Irineu Hort. Tá bom, muito obrigado, um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor aí. Bom enfrentamento Obrigado, desses desafios todos. Obrigado, até mais. tá bom. Bom, lembrando mais uma vez e a todos que essas informações, entrevistas, reportagens, nosso bate-papo aqui estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e também avise os amigos que a gente está aqui no Clube de Assinantes do TD. Está aí o João Batista Olive, está lá 19998132915, fazendo esse convite para que todos possam participar desse clube seleto de produtores bem informados. E a todos que estiveram conosco, muito obrigado pela participação, pela audiência e até a próxima.